Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Descarga Investimentos. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o meu terceiro aporte em um fundo de papel que eu gosto muito e que recentemente eu incluí ela na minha carteira. Lembrando que esse vídeo, pessoal, não é nenhuma recomendação de compra e nem de venda, mas daquilo que eu acredito, tá certo? Esse fundo imobiliário, pessoal, que eu irei fazer o meu terceiro aporte, como eu disse, eu incluí ele na minha carteira recentemente, na semana passada. Eu comprei cerca de 50 cotas desse fundo e pretendo aumentar a minha posição nesse fundo, tá certo? Então, a minha carteira hoje está assim, pessoal. O valor investido é 16.236 e o patrimônio total está em 15.935, tá certo? Então, estou aí com a variação de quase 2% no negativo da minha carteira, tá certo? Mas eu tenho procurado fazer novos aportes, eu tenho procurado aumentar a minha posição, tá certo? Em alguns fundos que eu acredito, tá certo? Eu já recebi, pessoal, cerca de 441 de proventos de todos os ativos que eu tenho em carteira e quero deixar aqui, pessoal, uma ressalva: a importância de você fazer os aportes todos os meses, mesmo que seja pouco. É importante você criar um hábito de sempre estar aportando em bons fundos e daquilo que você acredita, tá certo? Quando eu comecei a investir, eu comecei a aportar de R$ 100, de R$ 50, e com isso eu fui aumentando os valores, fui cortando alguns gastos, tá certo? Lembrando, pessoal, que eu trabalho de carga de mercadoria, eu descarrego o caminhão em grandes supermercados, é o famoso chapa, e há um ano atrás eu resolvi investir e procurar também ter a minha aposentadoria quando eu estiver com a idade um pouco mais avançada, tá certo? Então, eu acredito que eu vou chegar aos 100k, tá certo? Porque eu tenho procurado fazer os aportes todos os meses, tá certo? Hoje a minha carteira, ela se encontra dessa forma. A minha carteira, ela é 100% em fundos imobiliários e tenho cerca de R$ 3.000 em meu porquinho do Banco Inter, que essa é a minha reserva de emergência, tá certo? Hoje a minha carteira ela se encontra assim com 9 ativos, com um valor total de 12.915 e está aí com um negativo, uma variação de quase 2,5%, tá certo? E como eu disse, eu tenho aqui na renda fixa um pouco mais de 3 mil que eu coloquei, que essa aqui é a minha reserva de emergência, tá certo? Então é importante, eu não tinha reserva de emergência e procurei ter, porque às vezes acontece alguma situação, alguma coisa inesperada, então você tem como tirar dessa reserva de emergência para cobrir algumas despesas com urgência, tá certo, pessoal? Então vamos olhar aqui a minha carteira rapidamente. Vamos olhar aqui a minha carteira, como é que está a minha carteira, tá certo? Então, vou vindo aqui na minha carteira, pessoal. Minha carteira eu tenho aqui, ó, XPLG 11, 30 cotas, e RDMs eu tenho 30 cotas. GARI 11 eu tô com 200 cotas, também aumentei a minha posição nesse fundo, tá certo? E tenho MXRF 11, cerca de 151 cotas, deixei de comprar porque o seu PVP estava acima de 1, ou seja, a cota estava cara em relação ao valor patrimonial, tá certo? Tenho aqui XPML11, que é um fundo de tijolo, de shopping, tá certo? Tem cerca de 30 cotas. Tem um Fiagro também. Tem o XPSF11, que é um fundo de fundo. E tem o GGRC11, que é um fundo também de logística, um fundo de tijolo. Tem 50 cotas. E o fundo, pessoal, que eu irei aumentar minha posição é o BTCI11, tá certo? Que eu comprei essas 50 cotas desse fundo ao preço médio de R$ 9,91. O seu preço atual,
9,92 e pretendo aumentar a minha posição nesse fundo. Então vamos aqui analisar o fundo BTC-11, tá certo? O valor da cota, como disse, está em 9,92, está com a variação aí para cima de cerca de um pouco mais de 17%, tá certo? E o seu PVP está em 0,97, ou seja, o fundo ainda está barato, ainda está descontado, cerca de 3%, e tem uma liquidez diária de 2 milhões. O fundo entregou aí um dividend yield nos últimos 12 meses de 11,54, que dá equivalente a R$ 1,14 ao ano de proventos, tá certo? Então, pessoal, vindo aqui, você pode observar que o fundo, como eu disse, ele é um fundo de papel, tá certo? Que é administrado pela BTG Pactual, tá bom? É um fundo de papel e tem aí, pessoal, o seu número de cotistas de quase 180 mil cotistas, tá certo? E as cotas emitidas aí quase 100 mil cotas, tá certo? O seu valor patrimonial por cota é de 10,22, que é o preço que o fundo vale em relação ao valor patrimonial. O seu valor patrimonial do fundo é um pouco mais de R$ 1 bilhão. O seu último rendimento, pessoal, foi de 0,91, tá certo? Então o fundo ele tem entregado aí proventos de 9 centavos, o seu último pagamento foi 12/7, a sua datacom foi 5/7 e entregou cerca de 9 centavos. O fundo tem mantido uma constância de pagamento de cerca de 9 centavos. Então, é um fundo em que eu gosto muito, tá certo? É um fundo que eu acredito, particularmente falando, não é nenhuma recomendação de compra e nem de venda, mas agora eu vou fazer o aporte nesse fundo, tá certo? Então, vindo aqui no meu Banco Inter, eu vou entrar aqui agora na minha conta do Banco Inter e vou fazer o meu aporte desse fundo, tá certo? Não sei quanto irá dar para comprar, mas nós iremos fazer aqui na prática, tá certo? Observando aqui na minha conta, eu tenho R$ 500 a conta, tá certo? Tenho R$ 500, irei aqui investir. Você pode observar aqui que estou com 15.951. Irei aqui investir novamente e vamos aqui procurar o B. Já está aqui já nos meus favoritos. Então, pessoal, observe que o meu valor médio, o meu preço médio que eu comprei a primeira vez, o que eu adquiri esse fundo foi R$ 9,91. Então observe que ele está aqui no dia de hoje com um crescimento aí de 0,50. Então eu vou tentar ver se eu consigo comprar pelo mesmo preço até o final do pregão, tá certo? Então eu venho aqui comprar. Vamos ver aqui o valor, o tipo de ordem. Eu vou ver se eu consigo comprar pelo mesmo valor que eu comprei. Então, eu vou tentar que foi 9,91, que foi o valor que eu comprei. Então, vai ser esse valor. Eu vou tentar ver se eu consigo comprar por esse valor, tá certo? Então, eu vou comprar aqui cerca de 50 cotas desse fundo, ver se até o final do dia vai aceitar essa ordem, tá certo? Então, comprar 50 cotas desse fundo, BTC-11, fundo de papel. Então, a ordem foi enviada. Está aqui como em aberto, porque precisa atingir aquele valor que eu coloquei na ordem, que foi o valor por cota de R$ 9,91.
tá certo? Então, se for aceito essa ordem, eu irei gravar aqui um vídeo dizendo que a ordem foi executada com sucesso, tá certo? Então, se você gostou do vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal para você acompanhar a minha carteira de perto, porque eu quero chegar na minha meta, que é de cerca de R$ 20.000 ainda esse ano, tá bom? Então, fica com Deus e um abraço e que Deus abençoe. Fui!